recibí la confirmación de mi suscripción hoy, por esto no le compartí. Agradeceu muito, né? Agradeceu muito essa solicitação. Sí, mucho, no sé por qué, ya que hizo todo lo combinado. Pero antes, acá decimos antes tarde do que nunca. Tá. Fábio, mano. Yo estaba hoy haciendo un vistazo sobre los contenidos y a respecto de la clase de hoy, no profundicé en los conocimientos. Sim. E você também olhou os vídeos que eu coloquei no WhatsApp, esses vídeos, essa história. Ele ajuda bastante também. Sí, sí. Yo estoy indo uno por uno. Tá, entendi. Sobre a aula de hoje, esta semana foi sobre expressão em si na língua espanhola. Se você olhou muito bem o slide, eles falavam muito sobre expressões da mesma fala. Por exemplo, na semana passada foi sobre o verbo de usar, eu acho. Que ele pode ser usado não somente de somente um sentido, ele pode ter um significado, mas muda, dependendo do contexto das pessoas. Hoje vai ser sobre o verbo poner, que ele é conhecido como colocar, tá? Seja bem-vinda, Fábio e Bárbara. Você me está ouvindo? Acá seria a classe 10. Oi? Na classe 10. Tá. Eu vou compartilhar o slide, tá? Que ainda não compartilhei ainda. Então, a aula que nós tivemos foi sobre isso, sobre as expressões em si, tá? Espera um pouquinho. Tá olhando o slide? Sim, a mim também. Tá. Nós vamos saber uma coisa. Sobre qual é a diferença em si o verbo poner e poner-se, tá? Eles têm uma diferença assim, eles são parecidos, eles têm o mesmo significado, mas dependendo do contexto da frase, eles podem mudar, tá? Nós vamos aprender isso hoje. Eles são, dentro da língua espanhola, algo importante de destacar, que é sobre o verbo de câmbio. O que são os verbos de câmbio? Os verbos de câmbio são mudança em si dos verbos em espanhol. São um conjunto de verbos que expressam as diferentes mudanças. Tipo, vai ter um verbo específico, mas ele vai mudando, pelas quais passam série de coisas. E em diferentes aspectos, tais como ânimo, saúde, físico, profissional, ideologia, religioso, caráter e humor. Dizer que o verbo, apesar de ter um significado específico, ele, dependendo do contexto que a pessoa está falando, ele pode demonstrar ânimo, ele pode demonstrar um tipo de caráter, de humor em si, de sentimento. Tá conseguindo entender, Jefferson? Sim, sim. Tá? Tranquilo. Então, tá. E isso é que praticamente nós olhamos toda a classe. Que a semana foi sobre o verbo de usar, que ele é o significado de usar algo, mas ele pode também, dependendo do contexto da pessoa, ele pode tomar um tipo de sentimento. Ele pode também usar um tipo de motivação da pessoa. E aqui é que nós vamos olhar isso. Em la língua portuguesa, os verbos mais usual parecem nesse caso. Por exemplo, ficar, que eu usava para expressar diferentes tipos de mudança.
Eu ficar é quedar em espanhol, que seria ficar rico, ficar feliz. No mesmo jeito no espanhol, que o significado de quedar, esse tipo de verbo, ele significa ficar, só que dependendo do contexto, ele pode mudar para um sentimento, para um tipo de humor da pessoa. E é o que nós vamos olhar hoje. Em espanhol, há uma grande variedade de verbos, exatamente. Em cada um cumpre sua função, tá? Acho que a tela ficou meio escura, né? Tá? Tá dando para entender, Jefferson? E, para mim, por enquanto, está tudo bem. Que bom. E cada cumpre uma função específica, ou seja, ele indica a mudança e foca em um aspecto do processo que levou a ela. Essas mudanças podem ser um caráter temporário ou durativo, certamente. Voluntários ou involuntárias, positivas e negativas, o tipo caiu ou algo assim. Eu acho que caiu, né? Oi? Jefferson? Sim, estou Ah, escutando. Estou escutando. eu achava que tinha caído. No, estoy muy atento a lo que usted está hablando. Tá. Qualquer dúvida você me fale, tá, Jefferson? Sí. Tá? E é o que em si o texto fala, que o verbo, ele, apesar de ter um significado específico, ele pode ter, dependendo do contexto, um positivo ou negativo. Em algum caso, esse verbo pode ser alternado, mas um sentido da frase será afetado devido às características dele. Por exemplo, é o verbo quedar, que é ficar. Eu posso falar, me quedé Cristo, dizer fiquei Cristo, apesar que o verbo significa ficar, mas ela ficou de uma maneira de sentimento. Uma coisa importante são que os verbos que têm essa mudança são somente que o verbo poner-se, o verbo quedar-se, volver-se, hacer-se, llegar a ser, convertir-se, acabar de, mais um gerúndio. Vamos falar quase cada um deles. Esses são... Oi. En español, solamente estos verbos son los reflexivos o hay otros verbos. Não, eles somente que mudam, eles somente que vai ter essa mudança dos verbos. O outro não vai ter a mesma mudança. Por quê? O outros pode mudar, mas seu significado vai ser igual. Esses somente são únicos verbos que vai ter uma mudança em que tipo? Que vai mudar a frase em si, tá? Entonces, es cuando la acción caer sobre nosotros, sobre mí, por ejemplo. Exatamente. Exatamente. Cai um tipo de noite, exatamente como você falou. Como, por ejemplo, ducharse. Yo voy a ducharme. Sería un verbo reflexivo. Poderia. Poderia ser um verbo refletivo. Ah, Tá? ok. Por exemplo, o verbo quedar-se. Ele está mudado, só que o verbo em si dele é quedar, que é ficar, assim. Sim. Mas se você se coloca em seus sentimentos, o que você sente ou algo assim, ele muda completamente a verdade em si. Por exemplo, eu quedé triste. Ela já, a frase não está falando que ficou triste, é decir, que ela ficou. Ela está falando do sentimento dela, tá? Sim. E uma forma de hacer-se, que o verbo hacer, que é fazer algo. Ele pode falar, te pusiste triste, quedaste triste, tá?
Tá, mas esse é um exemplo de alguns verbos, tá? O verbo que nós vamos olhar hoje é o verbo poner. Sim. O verbo poner e poner-se são palavrinhas assim muito parecidas, exatamente. Ela é o mesmo significado em si, mas são usadas de forma diferente. Para lembrar esses usos, basta de aprender alguma fórmula simples, tá? Dentro dessa mudança, ele sim tem uma regrinha mais basiquinha. Mas, se você, para significá-lo melhor, a palavra poner é colocar algo. Se você falar o significado do verbo poner é colocar. Ah, eu vou colocar la cartuchera en la mesa, tá? Isso é muito simples. E a palavra poner-se, a mudança que ele tem majormente, a pessoa se refere a algo de você mesmo. É decir, yo me voy a poner la ropa. Essa mudança que ficou porque eu estou colocando roupa. Seria a mudança dele. Mas, para ficar um pouco mais entendível, ele tem uma regrinha, que seria poner mais substantivo em um lugar. Para quê? Usar quando colocamos algo dentro de um lugar. Por exemplo, pongo a leite en la refrigeradora. Coloco a leite na geladeira. Eu que praticamente falei, o poner, ele significa maiormente quando nós colocamos algo dentro de algum sítio. Sim. Poner-se mais motivo. Eu uso quando colocar alguma coisa no mesmo, como a roupa, o calçado e outros objetos. Se o poner-se, ele vai ser mais identificado quando você está colocando algo em cima de você. Por exemplo, me pongo las zapatillas antes de salir a correr. Ela falou, coloco o tênis antes de sair a correr. Essa é a diferença de uma do outro. Outra, diz, ela tem define de colocar algo e outra define sobre colocar em cima de algo. Consigo entender mais ou menos, Jefferson? Estou compreendendo e incluso observé que há uma partícula também que vai antes de verbos reflexivos, por exemplo, me pongo. Exatamente. Estou informando que a informação é minha, eu quem lá estou Exatamente. praticando. Muito bem, você prestou atenção. E essa é uma coisa que você vai notar mais fácil. Assim, quando você olha o pronome me, que se refere a você mesmo, já Sim. você sabe o verbo poner-se em si, tá? Exatamente. Havia olvidado de este nome, el pronombre me. Ok, vale. Tranquilo. Isso não, praticamente nem muita pessoa consegue memorizar todos os pronomes em espanhol. Isso é mais na área da prática, tá? Sim. Então, até mesmo eu esqueço certas frases de pronome em português, tá? E essa é uma diferença dele. Você olha uma frase que tem um pronome que é eu e a outra não tem. Que dá para entender que a outra é poner e a outra é poner-se. Sim, me pongo. Outros exemplos, ponte estos lentes. Te quedan de maravilha. Aqui ele tem também indicando um tipo de pronome. Qual pronome? Ele está referindo a outra pessoa. Que é para estos lentes te quedan. A palavra te quedan, ele já está indicando que é outra pessoa. Porque a palavra te, ele sempre vai indicar ele ou ela, tá? Que coloquem este óculos, ficará muito bem em você.
Também tem uma regrinha que é o poner-se, mas com adjetivo. Ele é usado para falar sobre emoções ou aspectos físicos. Quando você olha um adjetivo com o verbo poner em si, já você sabe que ele está indicando que é uma emoção. Me pongo sensível quando vejo películas românticas. Eu fico sensível quando assisto filmes românticos. Ella se puso contenta después de recibir flores. Juan se pone colorado quando habla com Paola. Você sabe o que significa colorado, Jefferson? Em espanhol, colorado. Colorado, creo que en portugués sería, no sé cómo explicar. Você sabe quando a pessoa fica Avergonzado. vermelhinha? Sí, É um tipo avergonzado. avergonçado. Tipo, é quase tipo avergonçada. Sabe quando a pessoa fica vermelhinha, assim, toda nervosa? Se pone colorado. Sí, Isso é uma as expressão na mejillas. Espanha mesmo. Incluso Na Espanha fala assim. sí, Oi? las ilustraciones generalmente coloren las mejillas de vermelho o rosado. O sea, colorado. Exatamente. Na Eu não sei Espanha como ele fala explicar. desse jeito. Oi? Pode falar, Jefferson, não ouvi muito bem. No supe explicar correctamente, pero es cuando la persona se queda avergonzada. As mejillas Exatamente. quedam Praticamente. não sei dizer. Mas Tranquilo. eu compreendi. O importante é que você compreendeu. Essa é uma expressão, sabe? Não é uma... Ele não tem um significado em si. Essa é uma expressão na Espanha que fala, ele se quedou colorado. Tá? Esse é um tipo de expressão que fala. Essa em si é a diferença de um. O poner é um verbo de câmbio que indica uma mudança involuntária de um estado. Certamente aqui te explica um pouco melhor. O poner, ele tem significado em português de colocar ou ficar. Só que quando ele tem essa mudança de verbo poner-se, ele pode indicar de algo que você está usando ou um sentimento da pessoa, que ele pode indicar essas coisas, tá? Que ele teria o significado de tornar-se. Se o bebê se pone morado, quiere decir que el agua estaba demasiado fría. Se o bebê fica roxo, quer dizer que a água estava muito fria. Se el agua se pone negra, quiere decir que el bebé está muito sucio. Se el agua fica preta, quer dizer que o bebê está sujo. Exatamente. E praticamente já em esse texto explica um pouquinho melhor o assunto. O verbo poner, ele tem significado em si de colocar ou ficar. Mas, se você olha o verbo poner-se, ele pode significar que você está usando algo ou um tipo de sentimento que você está demonstrando. Tá? Você pode falar, eles se ponieron avergonzados. Você pode colocar essa forma. Eu me vou a poner uma roupa. Você pode falar também desse jeito, tá? Tá conseguindo entender, Jefferson? Sí, incluso siempre tenemos que utilizar estos pronombres, me, te, se, le, os, cuando for, como puedo decir, cuando practicamos la acción.
Exatamente. Exatamente. Quando você pratica uma ação específica em si, tá? Para ter sentido, o verbo vai ter acompanhado de um adjetivo. E junto a ele indica umas características. Sim. E, dependendo, se você lê a frase bem, você dá para entender o que a pessoa está indicando de falar, tá? Na língua espanhola, o número desse verbo é maior. E cada um indica uma mudança ou enfatiza o aspecto do processo dela. Assim, os verbos, aqui já ele está falando já em plural dos verbos, tá? Os verbos, ele não somente vão significar isso específico. Ele pode indicar o sentimento da pessoa, ele pode indicar também a quantidade da pessoa, quantas pessoas estão ali nessa frase. Das mudanças que podem ser positivas ou negativas, de caráter temporário, voluntários, involuntários, e muitos desses verbos podem ser alternados, mas, como eu falei, esses verbos que vão ser alternados, que vai ter essa mudança totalmente desses verbos, é que nós vimos lá em cima. Esses são os verbos principais que vai ter mudança. Por quê? Esses verbos vai ter mudança no seu significado, que seria referente ao sentimento da pessoa, e o caráter que ele vai mudar. Que essas coisas, eles são relacionadas a aspectos físicos ou estado de ânimo da pessoa, tá? Tá conseguindo entender, Jefferson? Sim. Creio que com um pouco mais Você de prática vou a chegar a, a compreensão perfeita, mas já estou compreendendo o que estás informando. Tá, deixa eu falar um pouquinho mais específico. Você sabe que dentro, na língua espanhola, tem um monte de verbo, não é? Exato. Tem bastante. E ele, dependendo do pronome, vai significar quantas pessoas são, ele vai mudando. Lembra que dentro tem verbos regulares, que ele tem bastante mudança do verbo em si. Só que a palavra mudança de verbo é quando o verbo já não é de um significado. Ele vai significar o sentimento da pessoa. E o que aqui está falando? Que o verbo, a listinha que nós olhamos aqui em cima, somente são elas por quê? Porque ela não vai ter mais o significado específico que está na língua espanhola. Ela vai estar relacionada com o sentimento da pessoa. Por essa razão, ela tem essa mudança. Você lembra esses verbos regulares que você tinha que aprender? Ah, que se gerúndio, Sim. particípio. E eles mudavam até a frase, a escritura dela. Aqui não, ela não vai ter em si uma mudança específica, dependendo se ela é específica ou mesmo. Ela vai ter até a mesma escritura. Só que no contexto da frase, quando fala por si o sentimento da pessoa, ela vai mudar o sentido dela, que estou querendo dizer. Ela não vai significar, por exemplo, o verbo quedar, que significa no português colocar. Se a pessoa está falando dela mesma, se sente ruim, tem que ver com o aspecto de ânimo da pessoa. E esse verbo não vai significar quedar, se colocar. Ela vai significar o sentimento dela. Conseguiu entender agora? Sim. Um pouco, Estou compreendendo. Tá? Um pouco você vai entender um pouquinho mais. Sim, essas são como expressões
da Espanha mesmo, tá? Nós temos a gramática em si, que são os verbos regulares e irregulares, que ele tem uma regrinha. E ele tem seus significados específicos. Só que aqui, quando ele fala mudança de verbo, não vai ter não vai ter gramática em si. Ele vai falar, quando você ouve mudança de verbo, tem que ver com os sentimentos da pessoa, tá? Vale. Tá. Em conclusão, em espanhol, como eu falei, tem uma grande variedade de verbos. Nem eu sei todos. Ele tem bastante. Imagina os verbos regulares. Você lembra os verbos regulares? Hablar, andar. É muito, né? E São ele muitos, muda, exatamente, são muitos. e ele muda a escritura que você fica chocado com essa mudança dela. Os irregulares que são um verdadeiro desafio. Um verdadeiro lío. O verbo regular, ele muda que se ele já é diferente, que se ella, ele muda. Se ele muda com os pronomes, se ele tem gerúndio, tem particípio, ele tem presentes, ele vai mudar tudo. Sim. E aqui, concluindo esta aula, cada uma cumpre sua função específica. Ela indica um tipo de mudança ou foca o aspecto do processo que levou a ela. Essas mudanças podem ser um caráter temporário ou durativo. É o que fala em si. Quando você lê por exemplo, verbos de mudança. Já você sabe que ele é relacionado ao sentimento da pessoa. Mas tem o verbo que, poner, essa regrinha, ela tem sim. Ela tem uma regrinha que eu coloquei também no portal, um link onde explica melhor as coisas, a função de cada uma delas, tá? E essa seria a classe de hoje. Tá, Jefferson, uma dúvida. Você consegue ouvir um vídeo em espanhol? Eu, na maioria das vezes, consigo escuchar e há palavras que aún no sé la correlación con el portugués, pero yo compreendo bastante coisa. Fábio, você me está ouvindo? Eu quero saber se ele está ouvindo. Fábio? Será? Acho que ele também. Tá. Esses vídeos. Que sim. Estes cortos que você comparte com nós, eu posso compreender em contexto todo o conteúdo, apesar que uma ou outra palavra não me queda bem a meus ouvidos. Tá. Então, vou ao dicionário para saber a significação. Essas frases desses vídeos não vão aparecer no dicionário, porque já esses são gírias, tá? Por isso eu mandei esses vídeos, são gírias da mesma Espanha. Eu gostei desses vídeos porque ele fala muitas gírias e onde você consegue entender melhor a frase. Porque imagina, você vai viajar, mas a pessoa não te vai falar de uma maneira formal da frase, ele vai falar no informal mesmo. Eu ouvi um termo que dizia la lenguaje callejera, la habla de las calles, uma coisa mais não pode ser popular. Mas... Exatamente. Não, essa frases callejeras. A palavra callejeras é rua. Da rua, é decir, que você fala diariamente. São frases que você fala com a pessoa diariamente. O cotidiano. O cotidiano. Informal.
Son palabras utilizadas informalmente. Informal seria são frases muito informal. Você já sabe que as frases podem ser yo ou usted. A palavra usted é uma frase muito formal. Una pregunta. Você vai usar com oi. Yo generalmente yo pronuncio usted. Usted. ¿Está correcto o es usted? ¿Usted o usted? Usted. Isso. Usted. É um pouquinho difícil, mas tá. Usted Então, eu vi es la mejor maestra que yo podría tener. Ai, obrigada. E você é o melhor aluno, sabe? Gracias. E você é o melhor aluno. Eu ficava... Jefferson, que ele nunca entra. Eu ficava preocupada. Ansioso para poder participar de las clases, pero no me via a vontade, porque no había hecho mi suscripción. Ahora sí, no quiero. Bastante essa inscrição, hein? Agora é muito agradável. Eu estou como eu posso dizer, eu estou mirando agora todas as classes, e incluso já estamos na aula 10. Na aula para terminar o curso. Então, eu vou começar desde o princípio e venir leyendo todas as diapositivas, os slides. E caso me venga dúvidas, vou aclarar-me nestes momentos. Aún não hizo este vistazo. De agora adelante, hasta el próximo viernes, creo que voy a conseguir mirar todos os slides e as dúvidas vou a perguntar-lhe. Tá. Você gostaria de ver o vídeo? Sim. Ou você gostaria? Tá. Eu vou compartilhar o vídeo. O vídeo é bem basiquinho. Eu vi esse vídeo bem fácil. Oi? Eu ia a perguntar-lhes aonde estava este link não é, enlace para poder ver este vídeo. Já que ele vai compartilhar. Esse vídeo vi bem. Eu vi bem engraçadinho esse vídeo. Espera. Você tá ouvindo? Sim. Só espera. Subiu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 41 y el tema de la historia de hoy es Mi amigo gruñón. Você está ouvindo, Jefferson? Consigo ouvir? Perfectamente. Tá. Ya voy a tomar Esta notas. historia te ayudará especialmente a practicar el tiempo verbal del pasado para que mejores tu fluidez al describir situaciones que ya ocurrieron o al hablar de tus experiencias. Como este video está dividido en estas partes o secciones principales. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta. Desculpa o anúncio, tá? Que esse não posso parar. WhatsApp. YouTube. ¿Conoces a alguna persona que siempre se las arregla para armar un follón donde quiera que va? Pues yo sí. Se llama Roberto y lo más extraño de todo es que es
uno de mis mejores amigos. Roberto tiene fama de gruñón y cascarrabias entre toda la gente que lo conoce, y por eso aún no me explico cómo hemos logrado cultivar nuestra amistad por tantos años. Generalmente trato de evitar a toda costa ese tipo de personas conflictivas y negativas. Pero supongo que llega un momento en el que aprendes a aceptar a tus amigos con sus cualidades y también sus defectos. El hecho es que el otro día, uno de nuestros amigos de toda la vida nos invitó a una barbacoa en su casa, pues estaba de cumpleaños. Roberto, que vive a unas cuantas manzanas de mi casa, se ofreció a recogerme para ir juntos en el mismo coche. Yo decidí aceptar, pues no tenía sentido ir en coches separados viviendo tan cerca. Pero algo dentro de mí me decía que no era una buena idea. Pues las pocas veces que habíamos estado en el mismo coche, era yo quien conducía y podía notar que se ponía muy nervioso cada vez que había un atasco o que teníamos a otro coche enfrente. En todo caso, iniciamos el trayecto tranquilamente y todo parecía ir bien, hasta que unos kilómetros más adelante pasamos por un tramo donde había bastante tráfico. Naturalmente, empezamos a adelantar a los coches más lentos por el carril izquierdo y así íbamos avanzando relativamente rápido. Pero de pronto, un camión enorme que estaba frente a nosotros quiso adelantar a otro camión y, como ambos avanzaban muy lentamente, obstruyeron la carretera por completo. Entonces, Roberto se puso histérico y empezó a tocar la bocina sin parar. Gritaba como un loco y decía palabrotas. No digo que no tuviera razón para enfadarse, pero se le estaba yendo la olla y la gente que pasaba se sorprendía al ver su reacción. Sentí muchísima vergüenza en aquel momento y traté de calmarlo, pero mis esfuerzos fueron en vano. La gente nos miraba y yo quería que me tragara la tierra. Obviamente, me enfadé mucho por su comportamiento y al llegar a casa de nuestro amigo, le dije que yo conduciría de vuelta a casa y que nunca más le dejaría ser el conductor si yo iba en el coche, pues no estaba dispuesto a pasar más vergüenza por su culpa. Conseguiu entender, Jefferson?
Sí, yo comprendí que fueron invitados a un barbecue, o sea, a un asado, pero el tránsito no estaba bueno. Entonces, el amigo se puso un reclamón. Exatamente. A pesar que hubo realmente palabras que no conozco, como por ejemplo... Qual a frase que interessou mais, que você achou estranha? Eu incluso já isso nota de ella, se puso histérico. Eu sim de inquietado, uma ansiedade mesmo. Ele ficou com muita ansiedade e ficou bravo nesse momento. Agora, eu também isso nota de la frase por um tramo. Que viene a ser? É como fosse quando você vai dirigir, você fica no trânsito mesmo e você vai dar a volta. É como se fosse uma estrada mesmo. É que a palavra grave não é fácil de acreditar no português. Você fica no trânsito, assim, eu cheguei e fiquei no trânsito. Isso seria ficado no tramo. Eles quedaram no tramo. Sim. Então, ficou como parado no trânsito. Por um tramo seria quedar-se parado. Seria mais ou menos isso, barato. Outra frase. Se le estaba yendo la olla. Não. Essa cidade... É uma expressão idiomática, não? Uma expressão idiomática. Se le estaba yendo la olla. Praticamente a palavra é como, você ficou doido. Seria isso. Se le estaba yendo la olla. Vou tomar nota. Você ficou doido. Tipo assim, você ficou doido? Que isso, cara? Você tá doido? Essa seria a frase igualzinha dele. Eu seria... No la había escuchado en todos estos 2 años y medio esta expresión. Voy a utilizarla en mi cotidiano ahora. Se te fue la olla. Mas é uma frase que você vai ouvir bastante nas pessoas na Espanha. E na Colômbia, em Colômbia também usa, não? Que se te foi la olla. Seria estaba yendo la olla. Também. Hay algo, no sé decir, esta frase en América Latina, Chile, Argentina, Paraguay, una expresión equivalente a se le estaba diciendo la olla. ¿Cómo podría decir? Olla, quando você ouve olla, é panela em português. Então seria que é difícil quando você usa a panela de pressão do feijão e você ouve isso seria como você fica doido. Porque se te foi la olla. Uma metáfora, como se estuviera saliendo, eu não sei dizer fumaça em espanhol, fumaça. Humo. Humo. Como se estuviera saliendo humo por los oídos. Seria a metáfora dele, que seria Então, espero que você haya gostado da aula de hoje. Excelente. Eu estava estranhando estar com você em classe para poder praticar um pouco, porque eu venho estudando desde há tempos, mas
puedo practicar la habla. Acá eu puedo. Você melhorou bastante sua fala, tá, Jefferson? Você está falando bem. Graças. É porque eu tenho, como posso dizer, eu queria dizer, eu pongo atenção a tu metodologia. Eu vejo os vídeos e eu busco agregar informação leyendo em alguns livros que eu tenho, incluso acá há uma feira e há homem que tem uma tienda de livros. Então, ves outra me traje livros em espanhol, eu los compro e vou praticando também. É importante na leitura, quando você quer ler um livro, por exemplo, no espanhol, ele vai melhorar bastante na escritura. Sim. Eu escrevo você... um pouco. Já escrevo um pouco. Vai melhorar. Eu também. Aqui nós vivemos mais na área da escuta e na escritura. É melhor, tá? Mas muito obrigada, tá, Jefferson? Eu que me quedo agradecido por estar disponibilizando tu tempo para ensinar-me. E você presente, porque eu achava que eu ia ficar sozinha. E eu falei, cadê a gente? Graças por ajudar-me a resolver este lío que estava há dias tentando conectar-me e não sabia como. Então, eu vi e não ouvi no portal que falavam que esse e-mail tinha que ter chegado a vocês há muito tempo. Eu não sei por que chegou nessa hora. Demorou bastante. Mas, pero lo bueno que estamos y yo estoy aprendiendo y practicando. Aún hay tiempo para sanar algunas dudas. Estoy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber participado. Y hasta la próxima viernes. Chao, chao. Sí, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Le deseo un excelente fin de semana. Y para usted también. Muchas gracias, ¿tá? Chao. Chao, chao.